Você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Salve, salve simpatia, meu querido alfartano, minha querida alfartana, professor Tiago Vidal, na sua tela, para que a gente possa fazer, através da resolução de exercícios, uma melhor preparação. Fazer, na verdade, né, professor, o ajuste fino. Por quê? Porque a nossa prova já está aí. Prova essa da Polícia Penal do Estado do Goiás, a famosa PPGO. Estaremos juntíssimos até a sua aprovação. Então se liga, porque eu selecionei, com base em questões que já foram cobradas pela nossa digníssima banca IBFC, que vai ser responsável pela nossa prova. Nós vamos ver como que os temas são abordados, tá? E hoje eu falo contigo aqui especificamente de direito processual penal. É o nosso queridíssimo Código de Processo Penal. Então eu fiz um levantamento aqui, um recorte de algumas questões relativas ao inquérito policial. Tema esse sempre quente, professor, sempre quente. Então, se você está se preparando, se liga. Mas antes da gente conversar, já estrala o dedo. Clica aí no joinha, dá uma dedada no professor, liga o modo proctologista. O Carlitos, ele já até se arrepia aqui. Dá uma dedada, professor. Clica no joinha, se inscreve no canal aqui do AlfaCom e ativa o sininho, porque só assim você vai receber todos os nossos cronogramas, os nossos eventos com antecedência e aí dessa forma você consegue se organizar, ok? É só assim que você vai alcançar o seu objetivo. Então não adianta de nada, né, professor? Eu ativar o sininho aqui, me inscrever no canal e aí, né, começar, eu dou o play, né, e fico dormindo em casa. Vou aprender só escutando você falando aí, né, o cara de 11 falando de processo penal. Não, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Como que você vai fazer isso? Você tem inúmeras ferramentas. A videoaula é apenas uma delas. Além das videoaulas, você tem que conseguir organizar os seus estudos para que você alie a utilização dos materiais, tá? Importantíssimo, materialzinho atualizado, sempre importante para você ir conferindo, tá escutando o que o professor está falando, tá anotando o material, fazendo as suas observações, os seus apontamentos. Você tem que construir o seu material. Legal, professor, mas ainda assim eu estou com dificuldade. Nós temos a utilização de inteligência artificial ao nosso favor. Olha só que da hora, né, professor? Se falar, hoje eu posso fazer uma redação no conforto da minha casa e eu não preciso ir, né, sair até o cursinho. Mas se eu for o cara mais preguiçoso do mundo, não preciso nem sair de casa para que eu tenha a minha redação corrigida. Exatamente essa a ideia, tá bom? A Yara, que é a nossa inteligência artificial, que é adotada na nossa plataforma, ela faz isso para você. Meu Deus, professor, ela consegue analisar o seu perfil, tá? Você, através da resolução de exercícios do nosso banco de questões, quando você escolhe uma alternativa, a inteligência artificial já consegue fazer essa leitura. Ó, você assinalou o gabarito errado aqui, porque muito provavelmente você fez esse raciocínio. Meu Deus, professor, chega até a arrepiar. O troço é maluco, o troço é de doido. Pois é, e é exatamente a ideia, tá? Quando a gente fala aqui dos nossos produtos do AlfaCom, a ideia é exatamente essa, que você otimize o tempo que você tem
para que você consiga estudar. Legal? Você não precisa ficar perdendo o seu tempo. Ah, eu preciso fazer seleção de questões, eu preciso encontrar, preciso imprimir o material, preciso fazer o meu caderno. Caderno do aluno, todas as principais anotações também tem na plataforma. Então, meu Deus, professor, o cara só não passa se ele fizer força. Pois é, e se ele não souber organizar a utilização das mais variadas ferramentas para que ele consiga aí o seu objetivo, que é a tão sonhada aprovação no concurso público. Tá bom? Legal? Então, me compete hoje, né? Foi me dada a missão aqui de falar um pouquinho sobre direito processual penal e através da resolução de exercícios. Quais exercícios, professor? Tá na tela. Se liga, se liga, se liga, se liga. Questão de número 1. Acerca do inquérito policial e das disposições do Código de Processo Penal, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Tá bom? Então ele traz aqui algumas situações para a gente falar se é verdadeiro ou falso. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Olha só, quando a gente estuda legislação, tá, é muito importante que além de estudar a doutrina, os livros de direito processual que falam sobre o processo penal, é importante que façamos também a leitura do texto de lei. Meu Deus, professor, eu tenho que fazer leitura de lei? Sim. Todos os dias, até a sua aprovação. E vou um pouquinho além, tá? Mesmo depois de aprovado, você precisa conhecer legislação, tá? Quando você fala na área de concurso público, qualquer área, qualquer carreira, você vai mexer invariavelmente com legislação, tá bom? Legal? Então você tem que conhecer. Beleza. Se você fizer a leitura do artigo 5º, salvo o melhor juízo, parágrafo 2º, você vai ver, é exatamente o recorta e cola que a IBFC fez em relação ao artigo 5º do CPP, tá bom? Quando o artigo 5º ele fala lá, né, do indeferimento, da decisão que indefere a abertura de inquérito policial, cabe recurso, professor? Sim, esse recurso vai ser direcionado a quem? Chefe de polícia. Tá bom? Muito comum aparecer em vez de chefe de polícia que eles trocam, né? Ou eles falam que não cabe recurso, ou eles falam que é o recurso, por exemplo, para o governador. Beleza? Ah, professor, então eu tenho que ficar ligado. Texto de lei vale e vale muito, tá bom? Que é a situação aqui em relação a essa primeira hipótese. Show de bola. Então essa aqui, ó, certíssimo. Verdadeiro. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Show de bola. Também, ó, essa questão aqui é copia e cola do artigo 5º. Vai estudar inquérito policial, artigo 5º na veia. Tá? O inquérito ele está inserido a partir do artigo 4º até o artigo 23. Mas se liga, porque existem aqueles preferidos, aqueles prediletos. O artigo 5º você pode comer com farinha. Legal? Como que você sabe disso, professor? Você está chutando? Não, negativo. É só olhar para o histórico da banca e principalmente aliar a ideia, o perfil da banca com a matéria cobrada. Tá? Em tema de inquérito policial, você pode fazer a leitura do artigo 5º e todos os seus parágrafos, que isso aí você vai com certeza garantir uma questãozinha valiosíssima para a sua prova. Show de bola? Então esse aqui também, corretíssimo. E aí o terceiro item, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Também verdadeiraço. Vamos ver se tem mais alguma aqui, ó. Ele já está perguntando, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Todas verdadeiras. Se você fizer a leitura e depois você vai tirar a prova real, artigo 5º, você vai achar texto de lei. O que a banca fez?
pegou, recortou alguns incisos, alguns parágrafos e jogou como as alternativas. Tá bom? Legal? Então, gabarito aqui, ó, letra A, todas verdadeiraças. Tá bom? Professor, é importante que eu faça resolução de exercícios? Sem a menor sombra de dúvidas, tá? E aqui eu já te deixo o convite. Para você que está se preparando para a Polícia Penal do Estado de Goiás, se liga, tá? Nós faremos um super evento no dia 14 de setembro, a partir das 8 horas, ao vivo em a cores, diretamente da cidade de Goiânia, nós faremos a super revisão de véspera. Na super revisão de véspera, os professores, eles vão entregar de bandeja. Mas assim, ó, é melzinho na chupeta. Você vai lembrar da voz do professor falando a questão que você vai ler no domingão, no dia 15, lá na sua prova. Tá bom? Então, você precisa se ambientar, se situar. Tá, professor, mas como que eu faço isso? Eu nunca ouvi falar da banca IBFC. Se você está iniciando na sua jornada, você já vai pegando alguns traquejos, algumas dicas. O conhecimento do perfil da banca é uma delas, tá bom? Ah, mas eu preciso saber quem vai elaborar minha prova, qual é a pessoa, qual é o examinador, se é o fulano, se é o ciclano? Negativo. Quem faz isso então, professor? Tá falando com ele, tá? Nós temos uma equipe gigantesca, tanto a nossa equipe pedagógica, né, o corpo de professores, todo mundo aqui se preocupa em fazer essa análise e te entregar de forma organizada, legal? Para que faça sentido para você, para que você não se preocupe com essas questões e foque onde? Nos seus estudos. Legal? Beleza? Ah, show de bola, professor. Então é importante fazer a resolução de questões sem sombra de dúvidas. Vamos para a próxima, já está na tela. O inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pela autoridade policial. Lembra, quem é a autoridade policial? Delegado. Beleza? Delegado. Quando eu falo de inquérito policial, você vai lembrar, polícia judiciária, ou é PF, ou é polícia civil. Fechou? Beleza, professor. Então, quando você fizer a leitura, você já vai maquinando o tico-coteco aí. Legal? E aí ele segue lá. Com o objetivo de colher elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal. Fechou. Para que serve o inquérito, professor? Para responder duas perguntas. Quem praticou e qual crime foi praticado? Ah, verdade. Autoria e materialidade. Beleza. E aí a questão, o enunciado segue lá. Acerca das características do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Letra A, oral. O inquérito policial é oral? Negativo. Muito pelo contrário, né, professor? Uma das características é o que o inquérito policial ele seja escrito. Isso aparece lá no artigo 9º do CPP. Ah, beleza. Então, diferentemente, por exemplo, né, da lei dos juizados especiais, que preza pela oralidade, né, o Ministério Público, em tese, né, pelo menos teoricamente, ele oferece a denúncia de forma oral, é apresentada a defesa de forma oral, sentença é proferida de forma oral. No inquérito policial isso vale? Não. Por quê? Porque ele tem como característica ser escrito. Tá bom? Letra B. Inquérito policial é público? Não. Negativo. Você já sabe. Inquérito policial ele é sigiloso. Sigiloso. Por que eu preciso de sigilosidade no inquérito policial, professor? Para preservar a eficiência e eficácia do inquérito. Você imagina só se o delegado avisa, tô indo na sua casa, Fernandinho Beiramar, amanhã, né, fazer uma busca, apreensão. Me espera aí, me espera que eu tô chegando. Bate amanhã lá na casa do Fernandinho Beiramar, vê se ele vai estar lá. Legal? Então a sigilosidade, ela se faz necessária. Só lembrando, tá? Quando eu falo em relação à sigilosidade, ela não é absoluta. Por exemplo, o advogado pode ter acesso
a tudo aquilo que já foi registrado no inquérito, que já foi documentado. Esse é o teor da súmula vinculante número 14. Legal? Então fica a dica. Beleza, professor. Em relação à alternativa letra C, ele é inquisitório? Opa! O inquérito policial, ele é procedimento administrativo inquisitorial. Lembra do macetinho. Pensou em inquérito, lembra do pai. Procedimento administrativo inquisitorial. Ele é inquisitorial por quê, professor? Porque não aplica-se nem contraditório e nem ampla defesa. Para a sua prova, é assim que você vai lembrar. Fechou? Legal, a gente já tem o nosso gabarito. E aí a questão de ser indispensável é justamente a ideia oposta, né? Também tem como característica ser dispensável. Dispensável. Beleza? Por exemplo, em crimes de ordem tributária. Receita Federal já instaurou um procedimento, um processo de natureza administrativa, já apurou que o indivíduo sonegou imposto. Legal? Já sabe quem sonegou e qual crime foi praticado. Preciso instaurar inquérito? Negativo. Percebeu? O inquérito ele é dispensável na medida em que se eu tenho indícios de autoria e de materialidade, eu não preciso dele. Fechou? Legal? Vamos para a próxima. Questão de número 3. Acerca do inquérito policial, assinale as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Então essa aqui também, né? No mesmo esqueminha que nós fizemos ali a questão de número 1, ela vai perguntar, tem 3 alternativas aqui, e aí ele vai perguntar qual é a alternativa correta. Beleza? Por que eu tô falando isso? Se liga, tá? Quando o candidato ele vai ser avaliado, ele vai ser testado, sob condições de temperatura e pressão adversas, às vezes pode dar um tilt, né, professor? Então se liga, olha só, a banca IBFC, o que ela faz? Ela traz 3 itens para você avaliar se são verdadeiros ou falsos. Tá? Aí vai ter o aluno, o desavisado, né? O aluno que estuda lá na concorrência, que não é ofertando, vai lá, ele já vai colocar certo e errado. O cara ele já não vai passar nem no psicotécnico, né, professor? Pois é, então se liga. Existem outras bancas, a exemplo da Sebrasp, que adoram, né? Que é outro formato de prova, é certo ou errado, beleza? Então, primeiro cuidado, você tem que ler o que está escrito no enunciado. Fechou, professor? Beleza? E aí, uma vez atribuindo os valores, né, se são verdadeiros ou se são falsos, a banca IBFC aqui nessa questão, ela está perguntando qual é a ordem, a sequência correta. Beleza? Por que eu tô falando isso, professor? Quer ver só? Vou dar uma avançadinha. Ó, aqui, essa aqui, aqui, ó. Questão de número 5, a gente já vai chegar nela. Ele está pedindo o quê? Incorreta. Quer ver a próxima? Ó, mais uma incorreta. Legal? Por mais juninho que essa informação pareça, eu preciso me atentar a ela na hora da prova. Na hora da prova dá dor de barriga, você começa a suar e vai desespero e vai, o cronômetro da prova está chegando. Então você precisa o quê? Treinar. Chegar mais próximo dessas condições. É para isso que você precisa resolver questões. Legal? É justamente treinar para chegar lá e fazer exatamente o que você treinou. Combinado? Beleza, professor. Então vamos aos itens, né? Vamos avaliá-los aí. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. Isso aqui a gente já viu, né? Acho que apareceu na questão número 1. Ó, vamos voltar aqui, ó. Igualzinho, professor, igualzinho. Tá aqui, ó. Recorte e cola, beleza? Essa questão aqui, ó, desse ano. Essa outra questão aqui do ano passado. Meu Deus, professor, a banca tá repetindo exatamente o mesmo recorte. Lembra que eu falei? Existem temas preferidos? Tá aqui um deles, tá bom? Assinala verdadeiro aí, vamos para a próxima.
Ó, outra é essa aqui também, né? Ó, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento de existência de fração, que caiba ação, verbalmente por escrito. De novo, professor, os caras na cara dura, eles só inverteram a ordem. Tá aqui, ó. Tá aqui. Beleza? Tá aqui. Show de bola. Mesmo o artigo 5º, falou inquérito, artigo 5º, tem que comer com farinha. Texto de lei. Eles só mudaram a última, né? A sentença aqui, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será sempre iniciado de ofício. Cuidado, questãozinha jurídica que fala sempre, todo, nunca, em qualquer hipótese, você pode desconfiar. Você pode desconfiar, tá bom? Porque a chance do gabarito estar errado é gigantesco, beleza? Mesmo em se tratando de crimes de ação penal pública, e aí pode ser incondicionada ou condicionada à representação. Ah, professor, condicionada à representação pode ser instaurado de ofício, não adianta nada. Fechou? Legal? E aí você atribui o valor aqui falso. Show de bola? E aí o gabarito ele está falando a sequência correta, ficou VVF, gabarito letra D de delta. Estamos bem? Bora avançar para a próxima? De acordo com as disposições do Código de Processo Penal sobre inquérito policial, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que deverá obrigatoriamente ser realizado. Pera lá, professor. Quem manda nesta bagaça chamada inquérito policial? Delegado de polícia. É ele que tem discricionariedade. É ele quem escolhe quais diligências serão realizadas. Tá bom? Pedir, pode pedir. Eu posso, né? Se eu estou sendo investigado, eu posso falar, ó, delegado, o senhor poderia fazer a cariação, né, de duas testemunhas, a oitiva de uma testemunha aí, se o delegado quiser, ele indefere, tá bom? Ele não está vinculado ao pedido das partes. Show de bola? Isto não significa que eu não posso requisitar diligências. Eu, através do meu advogado constituído, posso pedir, posso, mas não significa que vai ser adotado, tá bom? Legal? Letra B. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Beleza, eu posso restaurar o andamento do inquérito policial com base em provas novas. Show de bola, não tem problema nenhum. Uma vez arquivado o inquérito policial, ele pode voltar a tramitar? Pode, se eu tiver alguma informação nova. Legal? Beleza? Eu vou chamar a sua atenção aqui, tá? Às vezes, a banca, ela troca uma palavrinha no meio da questão. Ele vai falar, depois de ordenar o arquivamento do inquérito pela autoridade policial. Autoridade policial, lembrando, não arquiva inquérito. Legal? Não arquiva. Não à toa, uma das características do inquérito é que ele é obrigatório em relação à autoridade policial, tá? Vamos só descartar as outras aqui. Ele está pedindo a correta, né? C. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver solto, ou de 30 dias se estiver preso. Na verdade, ele inverteu, né? 10 dias estiver preso, 30 dias estiver solto. Legal? Inverteu o prazo para conclusão de inquérito. Letra D. As peças do inquérito policial não precisam ser reduzidas a escrito. A gente já viu, né? Artigo 9, uma das características do inquérito é que ele seja escrito. E a letra E. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada em determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que esta contrarie a moralidade ou a ordem pública, né? O problema está no final da frase aqui da sentença, ainda que contraria a modalidade. Lembra do exemplo clássico, é um crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A. A autoridade policial vai fazer reprodução simulada dos fatos? Não, né, professor? Não faz sentido. Pois é, tá bom? Legal? Então, nosso gabarito aqui, ó, letra B de bravo. Vamos para a próxima.
Essa aqui agora, o enunciado, a gente vai buscar dentro das alternativas a incorreta. Beleza? Então vamos achar o erro aí de uma das alternativas. Letra A. O inquérito policial pode ser iniciado por ato voluntário da autoridade policial sem que tenha havido pedido expresso de qualquer pessoa nesse sentido. Isso porque a lei determina que a autoridade é obrigada a instaurar inquérito sempre que tomar conhecimento da ocorrência de crime de ação pública em sua área de atuação. Tá? Então, cuidado. Professor, quando utiliza, você acabou de falar aí, né, na expressão sempre, nunca, em qualquer hipótese, tem que tomar cuidado. Mas aí você também precisa, para além do conhecimento técnico, fazer a interpretação do contexto. Ah, professor, contexto é muito importante. Obviamente que sim, você tem que ler de acordo com o contexto. O que a banca está te cobrando? Legal? E ele está contando a historinha aqui que ele fala, né, que a lei determina obriga, né, a instauração de inquérito sempre que tomar ocorrência de crime de ação pública em sua área de atuação. Show de bola. Dentro desse contexto, a expressão sempre pode ser admitida. Legal? Vamos para a próxima aí, letra B. O Código de Processo Penal estabelece que qualquer pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade policial ocorrência de uma infração penal. Essa comunicação, todavia, é facultativa, exceto na hipótese da Lei das Contravenções Penais, em que os funcionários públicos ou da área de saúde têm obrigação de informar a ocorrência de crimes de ação pública incondicionada que venham a tomar conhecimento no desempenho de suas funções. Lei de contravenções penais, professor. Cuidado, né? Muito embora ela não seja tão comum de aparecer no seu edital, aqui ela apareceu dentro de uma das alternativas, né? Lei de contravenção penal, ela fala o quê, professor? Ela trata, né, as chamadas infrações penais de menor gravidade. Elas são a gravidade delas é tão pequena dentro do direito penal que elas têm um tratamento distinto. Legal? Então, dentro da escala de gravidade da aplicação do direito penal, a chamada lei de contravenções, ela está lá na mais levinha de todas. Tá? E a gente vai graduando a gravidade dos crimes. Nós temos crimes de menor potencial ofensivo, médio potencial, grande potencial, até chegar no topo da pirâmide lá, que são os chamados crimes hediondos, tá bom? Nesse contexto aqui, existe previsão dentro lá da lei de contravenções penais nesse sentido. Fechou? Beleza, professor. Avança aí, ó. C. Faz parte das atribuições funcionais da autoridade policial instaurar inquérito policial de imediato, quando receber notícia anônima da prática de um crime, ainda que desacompanhada de elementos de prova. Nessa hipótese, o inquérito policial deve mencionar em sua portaria a anotação, autoria a esclarecer. Pera lá, professor. A notícia anônima, que é uma das espécies de se levar a conhecimento da autoridade policial a prática do crime, é admitida. Beleza, mas toda e qualquer denúncia anônima a autoridade policial precisa instaurar inquérito? Não. Pergunta para um policial civil, que trabalha na delegacia da sua cidade, quanto de trote que a polícia civil recebe de denúncia anônima infundada. Beleza? Então a gente já achou nosso gabarito, né? Não faz sentido, professor. Até para isso, para que seja evitada a instauração desnecessária de inquérito, nós temos a chamada VPI, a verificação de procedência das informações, principalmente quando vem uma notícia anônima. Apura preliminarmente para ver se tem fundamento. Aí então eu instauro inquérito policial, tá bom? Beleza? Então já achamos o nosso gabarito aí, letra C. E a letra D e a letra E, vamos só fazer a leitura aqui para descargo de consciência. Quando se trata de infração de menor potencial ofensivo, não deve ser instaurado inquérito policial, salvo hipóteses excepcionais, mas meramente lavrado o TCO, termo circunstanciado. Ademais,
Para que este seja lavrado, é desnecessária a prévia existência de representação, que poderá ser acolhida posteriormente. Isso aí está previsto lá na Lei 9.099. E a letra E, promotor de justiça da comarca, caso receba documentos dando conta da prática de crime pelo prefeito, não pode requisitar inquérito, e se encaminhar os documentos ao procurador-geral. Aqui a gente tem foro de competência, né, para investigação de crimes praticados pelo prefeito. Então, gabarito aqui, né, essa alternativa está correta, nosso gabarito letra C. Tá bom? Vamos para a próxima. No que se refere ao inquérito, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou a de quem tiver qualidade para representá-lo. Pera lá, professor. Ação penal privada. Eu preciso de requisição da autoridade, do juiz de direito ou do Ministério Público? Não. Ação penal privada cabe a quem? A própria vítima. Legal? Já encontramos a alternativa errada aqui, tá? Beleza? Opa! Show de bola, professor. Já tá tudo errado aqui, né? Então, na ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, eu até posso ter, né, o Ministério Público, normalmente cidade pequena acontece, né, o Ministério Público oficia lá o delegado de polícia, a autoridade judiciária, né, se manifesta lá no sentido de movimentar aí a instauração de inquérito, mas na ação penal privada, negativo. Legal? Letra B, vamos só conferir aqui as outras alternativas. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública, como nós já vimos em outra questão, né? C. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Condição de procedibilidade. Letra D. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, dentre outras medidas, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Texto de lei. Essa aqui foi copia e cola, tá? Do CPP. E a letra E. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, formalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial e esta verificada, ó o VPI aqui, ó, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Né? Acho que já é a terceira vez que aparece esse recorte, essa estrofe do nosso CPP. Tá bom? A banca não tem muita criatividade, né, professor? Do tema de inquérito policial, ela não tem nem muito para onde correr. Show de bola? Chegamos aí, ó, ao final, tá? Última questãozinha. Então se liga, tá? A partir de agora, daqui em diante, daqui até a data da prova, você tem que muito mais fazer um exercício mental, tá? Pensando, visualizando as suas condições de prova, uma boa preparação, do que se preocupar propriamente com o conteúdo. Conteúdo você sabe, você tem que confiar no seu taco, perfeito? Você está estudando aí há quanto tempo, professor? Ah, verdade. Então lá no dia 15, a hora que chegar a hora da sua prova, você só tem que ter a calma, né? A tranquilidade de colocar em prática aquilo que você vem treinando aí. Tá bom? E para você treinar, para você se preparar, tá no lugar certo. É aqui exatamente no Alfacom, né? A casa do concurseiro. Quem busca aí a sua vaga, a tão almejada aprovação na área de concursos, carreiras policiais, mano, é sinônimo de aprovação, tá? Não me deixam mentir aí os mais de 277 mil aprovados que já passaram por esses bancos, essas cadeiras aqui do Alfacom, tá bom? Nossa, professor, passou 277 mil aí no Alfacom, aí no estúdio? Não! Dentro da nossa plataforma, dentro das nossas aulas, dentro da nossa preparação, já são mais de 277 mil pessoas.
alguma coisa nós estamos fazendo de certo. Não é verdade? Legal? Então vamos arrematar aí, professor? Se liga, tá? E só para finalizar, antes da gente fazer a análise dessa última questão, vou fazer o convite, vou reforçar a ideia. No dia 14 de setembro, a partir das 8 horas, estaremos ao vivo, presencialmente, fazendo a super revisão de véspera. A equipe do Alpha, conjuntamente com a equipe do Diferencial Concurso Ensinos, nós estaremos fazendo aí, né, dentro da análise que os professores sempre fazem da banca e para o cargo, nós vamos te passar, nós vamos cantar a bola, te entregaremos várias questões na super revisão. Então, para você que é da região, para você que é de Goiânia, não pode perder. Corre lá e adquira o seu ingresso, tá bom? Em algum canto dessa tela aqui vai ter algum link, é só você clicar que você vai conseguir aí adquirir esse seu ingresso. Vai assegurar questões preciosíssimas para sua prova. Show de bola? Então, para a gente finalizar, ó, questão de número 7, incorreta. Né? Mais uma alternativa, mais uma questão, melhor dizendo, que está buscando aí a alternativa incorreta. Tá? Letra A. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, devem acompanhar os autos do inquérito. Faz todo sentido, né, professor? Beleza. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais de sua autoria. Repetiu. Figurinha repetida de novo, né, professor? Texto de lei. C. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. É aquela situação, né? Inquérito policial de indivíduo preso é 10 dias improrrogáveis. Se é solto, 30 dias prorrogáveis por mais 30, quantas vezes se fizerem necessários para a realização de diligências. Tá bom? Letra D. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Texto de lei do artigo 9º. E aí só sobrou a letra E, né, professor? Para a gente passar aqui a régua, inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias. Esse prazo não existe, né, professor? Via de regra, 30 dias se tiver solto, 10 dias se tiver preso. Essa é o prazo que tem autoridade, esse é o prazo que tem autoridade policial para conclusão de inquérito em relação a crimes de competência da Justiça Estadual. Fechou? Espero que você tenha curtido e fica tranquilo. Logo, logo eu tô de volta aí, eu e toda a equipe dos professores aqui do AlphaCom, para a gente conversar um pouquinho mais sobre as matérias que aparecerão na sua prova. Tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.